Nessa aula vamos falar sobre cotas. As cotas é a maneira de representar as medidas no desenho. Estamos aqui com um exemplo, um prisma retangular. Temos a vista que agora você já conhece, a perspectiva isométrica, com o comprimento de 50, largura 25 e altura 15. E aqui as vistas já em projeção ortogonal, rebatidas, temos a indicação das medidas através das cotas. E do que é composto a cota? Vão ser 3 elementos. Nós temos a linha com a seta na extremidade, que é a linha de cota. Nós temos essa linha auxiliar, que é chamado de linha auxiliar de cota, e nós temos as medidas, que são as cotas. Conforme esse exemplo, 50 de comprimento, 15 de espessura e 25 de largura. Em relação às linhas de cota, elas podem ser dessa forma. Com a seta preenchida. Também pode ser com a seta aberta. Ou também com um corte de uma linha a 45 graus. E outra questão sobre as cotas é que a cota, que são as medidas, ela nunca vai tocar na linha da cota, que é a linha que contém a seta, e a linha auxiliar, ela nunca vai tocar na peça. E no caso também da linha auxiliar com a linha de cota, aí sim a seta deve tocar na linha auxiliar aqui da cota. E também as cotas têm que ser projetadas para que, se possível, não se cruzem uma com a outra. Nós cotamos as cotas principais. Quais são as cotas principais de qualquer desenho? Comprimento, largura e altura ou espessura. Então, nesse exemplo, nós temos um prisma retangular com um furo retangular. Então, inicialmente, cotamos o comprimento, aqui a espessura e a largura, e depois cotamos essas outras características, que no caso seria o comprimento e a largura do furo. Temos a cota aqui de 16 e de 10, e o posicionamento em relação a uma face, que é 9 e 12. Porque independente do processo que seja feito, o processo de fabricação dessa peça, nós vamos ter que medir depois a posição desse furo retangular e também o tamanho dele, que é 10 por 16. E uma outra situação que acontece, conforme eu expliquei na folha anterior, nós cotamos as cotas básicas, comprimento, largura e altura, e depois vamos cotar as características, que são os furos, os rasgos, os canais, saliência. Então, assim como nós vimos na perspectiva isométrica, que nós inicialmente criamos o prisma e depois modificamos conforme a nossa peça. Então, aqui está um exemplo. Inicialmente cotamos as cotas principais, comprimento, largura e altura ou espessura, e depois as cotas que vão ser necessárias para que seja feito esse rebaixo. No desenho estão as medidas de 10 para fazer essa parede e aqui também 10. E aqui eu tenho outros exemplos, que eu já mostrei alguns no curso. Primeiro, cotar comprimento, largura e espessura desse prisma, né? Um prisma retangular. E depois cotar os raios e os diâmetros. Mesma coisa com essa peça. Essa outra peça aqui também. Inicialmente, temos que saber as medidas de comprimento, largura e altura ou espessura, para depois saber o tamanho do chanfro, furo, do raio. E conforme essa peça, que inclusive é semelhante, é parecida, não é igual aqui ao do exemplo. E aqui, esse último exemplo é apenas mostrando outras cotas, como fazemos as representações de raio, aqui de ângulo, de diâmetro. De diâmetro, utilizamos esse símbolo de diâmetro.
ou de raio, utilizamos R. De ângulo, a medida do ângulo mais o símbolo do ângulo. É assim que são representadas as cotas no desenho.